que seja, mas na verdade evitar que esse prejuízo fosse concretizado e assim minimizar toda e qualquer possibilidade desse prejuízo. É claro, essa ação foi proposta, ela ainda vai ter que... Quando instauramos a investigação, há um serviço VoIP, que na verdade não é consumidor investidor e que depois, ao final, a empresa, inclusive, é vendido a terceiros. É um serviço basicamente de venda entre a empresa e o consumidor. Oferta e a pretexto de que estaria postando anúncios e, mais grave ainda, o fato de que esses anúncios seriam referentes na atualidade, desde... Da Telex Free. Eu vou conversar com o promotor Marco Aurélio, da Promotoria de Direitos Humanos, autor dessa ação. Doutor, o que o senhor pretende com essa segunda ação? Bom, a primeira ação, como todos viram, ela teve a preocupação preventiva de evitar que o dinheiro, que os bens fossem eventualmente desviados e assim poder ressarcir os consumidores e investidores. Essa segunda ação já teve o fito realmente de trazer à tona esse efetivo ressarcimento aos consumidores e investidores, bem como a declaração de nulidade das atividades financeiras da Telex Free, que diz ser uma empresa de marketing multinível, quando na verdade ela é uma pirâmide financeira. Bem, para que fique bem claro, o Ministério Público está preocupado com quem colocou... Passar por um processo de instrução e até ter o julgamento final. Doutora, a senhora foi quem trabalhou toda essa ação que acabou resultando no bloqueio das contas. Lá atrás, quando começaram as investigações, o que a senhora identificou na Telex Free que se constituiu um crime? Na verdade, a ilicitude básica da Telex Free é o fato de que ela manuseia um sistema de pirâmide financeira, em que o investidor, consumidor dela, investe dinheiro na empresa para ter um ressarcimento infinitamente maior, inclusive, do que o sistema financeiro brasileiro recompra esse serviço. Então, na verdade, o esquema enseja uma pirâmide em que esses valores, é uma pirâmide que tem um investimento em que esses valores, na verdade, eles crescem em proporção geométrica, ensejando a constatação de que se trata de uma pirâmide mais grave, que esses valores, na verdade, em grande parte, são valores virtuais, que somente se sustentam enquanto tem gente ingressando, o que não acontece, por exemplo, no caso do sistema financeiro. Nós já tivemos exemplos de outras pirâmides financeiras no Brasil em épocas bem recentes. O que diferencia da Telex Free é que essa ação do Ministério Público seria uma prevenção, porque lá atrás só se descobriu o sistema quando quebrou e todo mundo estava falido. É isso? Pirâmides, na verdade, não têm a data de validade, mas elas têm um tempo de validade, né? Você não sabe quando ela vai quebrar, mas ela vai quebrar. Naturalmente ela vai quebrar porque vai chegar no momento em que você satura o mercado e não consegue novos ingressantes. E ela só se sustenta na medida em que tem pessoas empolgadas ingressando nesse sistema. Então é muito evidente o cuidado que o Ministério Público tomou antes para que esse dinheiro não pereça e então as pessoas possam ser ressarcidas. E para que esse sistema seja efetivamente no Brasil tratado como um caso de justiça, que é o que realmente é. Bem, muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Eu conversei aqui com a doutora Alexandra Marques, promotora da Promotoria de Defesa do Consumidor, e com o promotor Marco Aurélio, da Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público Estadual, com essas informações esclarecedoras a respeito de como se encontra hoje o processo que envolve o sistema financeiro Telex Free, citado pela Justiça como pirâmide financeira. Com as informações do momento, J. Guimarães para o Boa Tarde, Rio Branco. Pessoas que entraram recentemente e que estariam com os seus recursos à disposição. Que esse dinheiro que ainda existe, que é físico, é real, não pereça, o seu dinheiro lá e que ele receba esse dinheiro de volta, né? Claro, a intenção do Ministério Público, desde o início, nunca foi trazer prejuízo a quem quer. O Ministério Público Estadual, autor da ação que resultou no bloqueio das contas da empresa Telex Free, citada de pirâmide financeira no Brasil, entrou com uma outra ação nesta última sexta-feira. Desta vez, seria para a empresa devolver o dinheiro daquelas pessoas. Que, ao contrário das demais pirâmides, em que, por exemplo, animais ficaram morrendo de fome, no caso do avestruz, enfim, e tudo mais, o que acontece nesse caso é que a atividade para impedir que